Brasileirão vem aí e nada como relembrar como tudo começou, como iniciou o Brasileirão. Era Robertão, era não sei o que. Bom, vamos lá que eu vou estar contando tudo pra vocês aqui nesse vídeo, rapaziada. Então senta aí, porque o vídeo de hoje vai ser bem interessante. O futebol é mais do que um simples esporte no Brasil. É paixão, é cultura, faz parte de uma identidade do nosso povo aí. Mas você já se perguntou como surgiu o Campeonato Brasileiro? Como uma competição nacional foi criada e se tornou um dos torneios mais disputados do mundo, né? É exatamente, o Brasileirão é sim, rapaziada, um dos mais disputados do mundo. Nada de Premier League, negócio de Premier League, meu irmão. Falar igual o Sormani. Calma, aqui não é polêmica não, viu? Vamos lá, vamos seguir aqui. Se prepare, viu, rapaziada? Deixa aquele likezão, se inscreve no canal caso você não for inscrito, porque quanto mais pessoas se inscreverem no canal, mais conteúdo como esse que eu trago pra vocês. Então vamos aqui mergulhar na história do Brasileirão, com suas origens, momentos marcantes e, claro, polêmicas que até hoje dividem opiniões. Para entender o Brasileirão, precisamos voltar no tempo, no início, na verdade, no século XX. O futebol brasileiro ainda era amador e os campeonatos eram organizados de forma regional. Os principais estados, como São Paulo e Rio de Janeiro, tinham seus torneios próprios e não havia uma competição que envolvesse esses clubes de todo o país. Por exemplo, o time lá de Minas, time lá não sei de onde de acho, não tinha como, era cada um resolvia os seus problemas, cada um competia com seus próprios... Bom, era só regional e pronto, né? Vocês entenderam a parada. Com o passar dos anos, os times começaram a se fortalecer e a demanda por um campeonato nacional cresceu. Foi aí que surgiu Torneio Rio-São Paulo, ao vivo, direto de Piracicaba, Corinthians e Jundiaí. O Torneio Rio-São Paulo, acho que você já ouviu falar disso, né? Basicamente, os estaduais estavam sendo pequenos para os clubes, né? Pô, meu irmão, estamos jogando toda vez com você aqui, calma aí, vamos jogar com fulano lá do estado do Pará, lá do estado não sei de onde de acho, Maranhão, e não é à toa que Maranhão também nessa época aí era forte, viu? Aí depois desandou. Agora vamos aqui para o nascimento do Campeonato Brasileiro. A grande virada aconteceu em 1959, quando a Taça Brasil foi criada. O objetivo era encontrar um representante brasileiro para a Taça Libertadores da América. O primeiro campeão da competição foi o Bahia, galera. Isso mesmo, o Bahia, que bateu o Santos de Pelé na final, tornando-se o primeiro clube a representar o Brasil no torneio continental. Agora o Bahia tá de volta na Libertadores, hein? Depois de longos e longos anos. Boa sorte ao Bahia. Nos anos 60 surgiu também o torneio Roberto Gomes Pedrosa, conhecido também como Robertão. Acho que você já ouviu falar dele, hein? Que reuniu os melhores times do país. Foi considerado aí um pioneiro do Brasileirão. Mas foi só em 1971 que nasceu oficialmente o Campeonato Brasileiro, como conhecemos hoje. A Confederação Brasileira de Desporto, CBD, organizou um torneio nacional com participação de vários clubes. O Atlético Mineiro foi o primeiro campeão desse novo formato. Além disso, a partir dos anos 60, os clubes brasileiros passaram a disputar a Copa Libertadores da América. No começo, a vaga era dada ao campeão da Taça Brasil e depois ao vencedor do Robertão. Com a unificação dos títulos, brasileiros passou a garantir vagas diretas para a competição continental. Agora vamos aqui para as primeiras polêmicas. O Robertão não é nem tão polêmico assim, viu? Desde o início do Brasileirão foi marcado por polêmicas e uma das primeiras grandes controvérsias aconteceu em 1977, quando o campeonato teve uma final disputada em 3 jogos, galera, entre São Paulo e Atlético Mineiro. O terceiro jogo terminou sem gols e aí que viu um negócio, né, meu irmão? Por regulamento, o título ficou com o São Paulo por ter a melhor campanha. Os atleticanos até hoje reclamam desse critério aí, viu? E aí, o que aconteceu? Quem foi campeão daquele ano também? Bom, não é só 87 que tem polêmica não, viu? Falando em 87, outra polêmica é essa, viu? De 87, quando o Clube dos 13 organizou um torneio paralelo à Copa União. O Flamengo foi o campeão dessa edição, mas a CBF declarou que o título deveria ser dividido com o Sport Recife, que venceu outro módulo no torneio. Tipo assim, venceu a Série B, mas nomearam o Sport campeão da Série A. Basicamente isso. Até hoje, torcedores debatem sobre quem é o verdadeiro campeão de 1987, mas
a maioria sabe que quem foi o campeão naquele ano foi o Flamengo. Agora vamos para a era dos pontos corridos. Nos anos 2000, o Brasileirão passou por uma grande mudança. Em 2003, foi criado o sistema de pontos corridos, substituindo o antigo módulo de mata-mata. A ideia era tornar o campeonato mais justo e premiar a regularidade. Deu bom ou deu ruim? O que você acha, hein? Até hoje tem essa discussão, pontos corridos ou mata-mata? Essa daí eu quero saber de vocês. Pô, Champions League tá tipo pontos corridos com mata-mata ao mesmo tempo. Será que se o Brasileirão tivesse, se tiver isso no Brasileirão, é bem-vindo ou não? Vão comentando aí, eu quero saber a opinião de vocês. Essa mudança foi bem recebida por muitos, mas também gerou críticas. Muitos torcedores sentem falta da emoção das fases finais, onde um jogo decidia o campeão. Como eu falei pra vocês, estilo Champions League, né, galera? Não, apesar de que em Champions League era só mata-mata, agora é só mata. Agora que chegamos nos tempos modernos e o VAR, né, a aparência do VAR. Com o avanço da tecnologia, o Brasileirão também precisou se adaptar. E em 2019, o ano aí mágico para o Flamengo, principalmente, foi implementado o árbitro de vídeo, o VAR, trazendo mais polêmicas. Para quem pensava que não ia ter tanta polêmica com a implementação do VAR, foi ao contrário, gerou mais polêmica ainda. Lances duvidosos passaram a ser revisados, mas muitos torcedores e jogadores reclamaram da demora das decisões e da inconsistência na aplicação das regras. Então é muita controvérsias aí até hoje, né, galera? Tipo assim, o Brasil tá para trás em relação a outros, acho que até time da Ásia tá mais à frente do que o Brasil, vai entender. E olha que a CBF recebe bilhões aí, milhões, enfim, esse é assunto para outro vídeo. Agora que chegamos nos maiores campeões do Brasileirão. Eu não sei quando é que você tá vendo esse vídeo, se é antes do Brasileirão de 2025 ou depois do Brasileirão de 2025, 2026, 2027, eu não sei, mas o Brasileirão já teve diversos campeões ao longo dos anos, mas alguns clubes se destacaram pela quantidade de títulos conquistados, e entre eles o Palmeiras com 12 títulos, incluindo aí o Robertão, incluindo o Taça Rio, mais um em Série B, mais um em Série C aí, não, Série C acho que não tem não. Depois vem o Santos, Flamengo, no caso Flamengo e Santos ali, os dois tem 8 títulos também. Corinthians com 7, Internacional com 3. O Internacional nunca vai sair desse 3 aí, quem sabe esse ano, né? Ano de 2026, 2025. Eu não sei quando é que você tá vendo esse vídeo. O Grêmio também tem 3 e o Atlético Mineiro também tem 3. Apesar de que deram um para o Atlético Mineiro aí, hein? Na canetada, hein? Bom, isso aí pode ser atualizado, né? Tem uns aí que pode ser ganhado na canetada também. O Brasileirão teve muitas e muitas mudanças ao decorrer dos anos. Comentei qual sua memória favorita do Brasileirão. Eu quero saber de vocês. Pô, no meu ano assim mágico, assim, eu acho que mágico não, né? Vamos se dizer, o 2019 foi bem marcante, mas 2009 eu acho que pra mim foi mais marcante ainda, viu? Vi ali o Ronaldo Angelino fazendo um gol assim de cabeça, caraca, contra o Grêmio, e daí pra mim foi de arrepiar, viu? Enfim, comenta aí se vocês querem mais vídeos como esse ou não, né? Pô, eu não gostei do vídeo não. Comenta aí também, quero saber de vocês. E tamo junto, é nóis, e até o próximo vídeo.